Se você tem mais de 60 anos e vai viajar em breve, fique atento. Agentes de fronteira revistaram um número recorde de 55.424 celulares em 2025, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Uma professora aposentada de 68 anos de Phoenix passou 8 horas detida em Miami depois que agentes encontraram fotos inofensivas de uma antiga viagem a trabalho em seu aparelho. Completamente inocente. Não fez diferença. E aqui está o ponto. A maioria das pessoas pensa que é a TSA que está vasculhando celulares na segurança, mas não é isso que realmente acontece. A TSA não pode chegar perto do seu celular. É a Alfândega e Proteção de Fronteiras, CBP, que tem autoridade para isso. E eles têm focado em idosos usando sistemas de detecção comportamental que interpretam simples confusão como comportamento suspeito. 5 aplicativos específicos estão acionando interrogatórios automáticos. E o aplicativo número 3 já custou a idosos seus medicamentos, voos perdidos e milhares em taxas de remarcação de última hora. Ao terminar de assistir a este vídeo, você saberá exatamente o que remover, e qual a tática de 30 dias que protege sua privacidade sem levantar suspeitas. Vamos lá! Aplicativo número 5. Serviços de VPN, redes virtuais privadas. Eis o que os agentes nunca divulgam. Aplicativos de VPN como NordVPN, ExpressVPN, ou mesmo aqueles gratuitos que você baixou anos atrás, são sinalizados como ferramentas para ocultar atividades online. Os agentes os consideram sinais de alerta imediatos, a menos que você possa justificar claramente uma necessidade profissional. Um homem de 72 anos de Tampa tinha o NordVPN instalado porque seu neto o instalou para protegê-lo online. Ele não usava há 18 meses e havia se esquecido completamente de sua existência. Quando os agentes alfandegários do aeroporto JFK o detectaram durante uma verificação aleatória de dispositivos, o detiveram por 6 horas, exigindo acesso às suas contas na nuvem e perguntando repetidamente: "O que você está escondendo?" Ele perdeu sua conexão em Londres e teve que pagar do próprio bolso para remarcar o voo. $1.200 sumiram num instante. Por que isso importa? Porque os agentes de fronteira operam sob a exceção de busca na fronteira da 4ª emenda. Eles não precisam de mandados, causa provável ou mesmo suspeita. Para eles, ter uma VPN parece que você está escondendo algo, e isso por si só pode desencadear protocolos de triagem reforçados direcionados diretamente a viajantes com mais de 65 anos. Veja o que você precisa fazer. Abra a biblioteca de aplicativos do seu celular agora mesmo e procure por aplicativos de VPN. Exclua-os completamente. Não os guarde apenas em uma pasta. Vá em Ajustes, depois em Geral, depois em Gerenciamento de VPN e Dispositivos e remova todos os perfis de VPN. Verifique também seu iPad ou tablet. Os agentes inspecionam todos os dispositivos. Se você realmente precisa de uma VPN para o trabalho, leve documentação que explique o motivo. Regra simples: se você não consegue explicar a finalidade de um aplicativo para um estranho em uma frase, exclua-o antes de viajar. Mas as VPNs nem são a categoria mais arriscada. Aplicativo número 4. Criptomoedas e plataformas de negociação. Aqui está o que as instituições financeiras não dirão em voz alta. Carteiras de criptomoedas, aplicativos de negociação como Coinbase, Robinhood ou até mesmo PayPal com funções de criptomoedas acionam análises automáticas de lavagem de dinheiro. Agentes de fronteira são treinados para identificar esses aplicativos como indícios de ativos não declarados ou atividades financeiras potencialmente ilegais. Um contador aposentado de 69 anos de Seattle tinha uma conta na Coinbase que seu filho o ajudou a criar com $300 em Bitcoin, apenas para ver como era. Ele a havia acessado talvez 2 vezes em 2 anos. Mas no aeroporto de São Francisco, voltando do Japão, agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, CBP, viram o aplicativo, exigiram seu login e passaram 4 horas vasculhando cada transação que ele já havia feito. Quando ele resistiu, o agente disse: "Estamos procurando por padrões de crimes financeiros." Ele acabou sendo liberado, mas perdeu sua conexão para casa e teve que passar a noite em um hotel próximo ao aeroporto. Por quê? Porque a CBP realizou 4.363 buscas avançadas em 2025 usando ferramentas forenses como Celebrity, que podem extrair todo o seu histórico financeiro, até mesmo transações excluídas de até 90 dias atrás. A confusão é a tática.
Eles contam com o fato de os idosos não entenderem de criptomoedas, o que faz com que pareçam evasivos quando não conseguem explicar suas próprias contas. Aqui está o que você precisa fazer. Exclua todos os aplicativos de carteira de criptomoedas Coinbase, Binance, Trash Wallet, MetaMask. Remova plataformas de negociação como Robinhood e Asterisco Trade e TD Ameritrade se elas mostrarem atividade com criptomoedas. Saia do PayPal e do Venmo antes de viajar se você já usou os recursos de criptomoedas dessas plataformas. Faça capturas de tela dos seus saldos e envie-as para o seu próprio e-mail para poder acessá-las depois. Nunca leve carteiras de hardware, Ledger, Trezor, na bagagem de mão. Elas são sinais de alerta físicos. Dica: se você negocia criptomoedas com frequência, use um dispositivo dedicado para viagens, sem nenhum aplicativo financeiro. Deixe seu celular principal em casa. Dica: os agentes não conseguem acessar dados na nuvem se o seu aparelho estiver no modo avião, mas muitos aplicativos armazenam informações localmente, o que torna a exclusão absolutamente essencial. Acha isso invasivo? A próxima categoria já levou à detenção de idosos simplesmente por causa de quem está em seus contatos. Aplicativo número 3. Aplicativos de mensagens criptografadas. Signal, Telegram, WhatsApp. Eis o que as empresas de tecnologia não dizem abertamente. Aplicativos como Signal, Telegram e até mesmo WhatsApp são sinalizados como ferramentas de comunicação de alto risco por agentes de fronteira. E não importa se você nunca enviou uma única mensagem, o simples fato de tê-los instalados pode desencadear um interrogatório mais rigoroso. Uma avó de 71 anos de Boston baixou o Signal apenas porque sua filha, jornalista, disse que era mais seguro para compartilhar fotos da família. Ela o usou 3 vezes no total para receber fotos de seus netos. Só isso. Mas no aeroporto Logan, voltando da Irlanda, agentes da CBP encontraram o Signal em seu celular e a detiveram por 5 horas, exigindo saber com quem ela estava trocando mensagens secretamente e o que estava escondendo do governo. Ela desabou em lágrimas na sala de interrogatório. Acabaram por libertá-la, mas ela perdeu o jantar de aniversário do filho, o único motivo pelo qual tinha corrido para casa mais cedo. Por quê? Porque estas aplicações usam encriptação de ponta a ponta, o que significa que nem as empresas conseguem ler as mensagens. Para os agentes da fronteira, encriptação é sinônimo de ocultação. E aqui está o ponto crucial. 82% dos viajantes cedem e desbloqueiam seus dispositivos sob pressão, mesmo quando não são legalmente obrigados a fazê-lo. Veja o que você precisa fazer. Exclua o Signal, Telegram e Viber imediatamente se não os estiver usando ativamente. Para o WhatsApp, já que muitos idosos dependem dele para se comunicar com a família, ative as mensagens temporárias em todas as conversas. Saia de qualquer grupo de bate-papo do qual você não participe ativamente, especialmente aqueles com títulos políticos. Vá em configurações, depois em conversas, depois em backup de conversas e apague seu backup na nuvem antes de viajar. Em seguida, limpe o cache de conversas, configurações, armazenamento e dados, gerenciar armazenamento e depois limpar tudo. Faça capturas de tela de conversas importantes com a família e envie-as para o seu próprio e-mail para mantê-las em segurança. A frase mágica: se os policiais exigirem acesso a aplicativos criptografados, diga: entendo que vocês têm autoridade para revistar meu dispositivo. Para que conste, não consinto com esta busca, mas reconheço que devo cooperar. Gostaria de entrar em contato com o advogado da minha família antes de prosseguir. Isso não impedirá a busca, mas cria um registro legal caso seus direitos sejam violados. Segredo de quem entende do assunto: alguns aplicativos oferecem um modo viagem. Um password, por exemplo, permite ocultar temporariamente dados confidenciais. Ative-o 24 horas antes do seu voo. Agora, é aqui que os idosos caem na armadilha de algo que nem se lembram de ter baixado. Mas primeiro precisamos fazer uma pausa. Anote isso agora mesmo no bloco de notas do seu celular. Comece a sua limpeza digital 30 dias antes da viagem, porque os próximos 2 aplicativos são os que custam milhares de dólares a idosos em voos perdidos, medicamentos confiscados e até cancelamentos de vistos. Você chegou até aqui. Não deixe que um único aplicativo esquecido arruine toda a sua viagem. Aplicativo número 2. Aplicativos de namoro com recursos internacionais. Veja o que essas plataformas nunca te avisam.
Aplicativos como Tinder, Bumble, Match e até mesmo Facebook Date, com configurações de localização global, levantam suspeitas imediatas de fraude de visto ou intenções de viagem enganosas. Os agentes costumam presumir que você está visitando alguém romanticamente com planos de trabalhar, ficar ou imigrar ilegalmente. Um viúvo de 66 anos de Denver tinha o Bumble no celular porque estava saindo casualmente com alguém depois que sua esposa faleceu. Ele nem estava mais usando o aplicativo, apenas o tinha instalado. Quando chegou à alfândega na cidade do México para a festa de aposentadoria de um amigo, os agentes encontraram o aplicativo. Perceberam que ele havia dado match com alguém no México 3 meses antes, um bate-papo que não levou a nada, e o detiveram por 7 horas. Acusaram-no de planejar trabalhar ilegalmente e de mentir sobre o propósito da viagem. Ele teve que apresentar extratos bancários, informações de contato de um amigo e reservas de hotel antes de finalmente ser liberado. Perdeu todo o primeiro dia da festa. Por que isso acontece? Porque os agentes de fronteira são treinados para detectar padrões de engano, e aplicativos de namoro com pretendentes estrangeiros se encaixam nesse padrão. Um turista com aplicativos de namoro ativos pode ser questionado sobre permanência ilegal, trabalho informal ou envolvimento em um relacionamento de fachada. Aqui está a sua estratégia completa. Exclua todos os aplicativos de namoro 15 dias antes de qualquer viagem internacional. Tinder, Bumble, Hinge, Match, OkCupid, fora. Remova também o Facebook Dating pelas configurações do aplicativo. Limpe o histórico do seu navegador de todas as visitas a sites de namoro. Se você estiver viajando para encontrar alguém com quem se conectou online, leve comprovantes, reservas de hotel em seu nome, uma passagem aérea de volta confirmada e as informações de contato da pessoa anotadas. Faça capturas de tela das conversas importantes e envie-as para o seu próprio e-mail. Depois, exclua os aplicativos. A contra-estratégia: se um agente perguntar por que os aplicativos foram removidos, simplesmente diga: apaguei aplicativos que não usava para liberar espaço para fotos de viagem. É uma explicação completamente normal e inofensiva. Dica profissional: agentes podem acessar seu histórico de downloads por meio do seu ID Apple ou conta do Google Play. Defina-os como privados antes de viajar. Vá para Ajustes, toque no seu nome, abra Mídia e Compras, selecione Ver Conta e verifique seu histórico de compras e oculte o que precisar. Agora a parte em que a maioria dos idosos erra, e é o erro mais caro. Aplicativo número 1. Exclusões de última hora por pânico. Preste atenção. Essa é a armadilha em que até mesmo viajantes experientes caem. E aqui está a parte que ninguém te conta. Apagar aplicativos e arquivos nas horas que antecedem o embarque é o maior sinal de alerta que você pode acionar. Os sistemas aeroportuários agora utilizam análises comportamentais baseadas em inteligência artificial que identificam padrões de exclusão suspeitos. E ferramentas forenses conseguem recuperar praticamente tudo que você apagou nos últimos 90 dias. Uma professora aposentada de 73 anos de Chicago leu um artigo sobre buscas em celulares na noite anterior ao seu voo para Londres para uma conferência. Ela entrou em pânico. Passou quase 2 horas apagando fotos antigas, limpando conversas e removendo aplicativos que não usava há anos, tudo entre 23 horas e 1 hora da manhã. Na manhã seguinte, no aeroporto O'Hare, agentes da CBP, Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, sinalizaram seu celular por atividade anormal de exclusão. Eles a detiveram por 11 horas. Usaram ferramentas forenses da Celebrity para recuperar todos os arquivos que ela havia apagado e a interrogaram sobre fotos de um protesto no campus do qual ela participou 1 ano e meio antes. Ela perdeu seu discurso de abertura na conferência internacional. A universidade teve que emitir um pedido formal de desculpas e sua reputação profissional sofreu por meses. Os dados que me convenceram. Um estudo de Harvard de 2024 descobriu que 73% das complicações na fronteira vieram de conteúdo digital que os viajantes nem se lembravam de ter. E 89% desses casos envolveram exclusões de última hora que desencadearam uma triagem mais rigorosa. Por quê? Porque a confusão faz parte do sistema. Os agentes de fronteira sabem que viajantes em pânico cometem deslizes, e esses deslizes levam à obediência. Quando você está apagando arquivos freneticamente no portão de embarque, no Uber ou na fila de segurança, você está basicamente erguendo uma enorme bandeira que diz: estou escondendo alguma coisa. Aqui está sua estratégia completa.
30 dias antes da viagem, comece uma limpeza digital lenta e intencional, removendo de 5 a 10 itens desnecessários por dia para que nada pareça corrido ou caótico. Cerca de 21 dias antes, faça backup de todos os arquivos essenciais em um serviço de nuvem seguro e criptografado, projetado para sua privacidade. A partir do 15º dia, comece a remover aplicativos desatualizados ou não utilizados gradualmente, não mais do que 2 ou 3 por dia, para manter seu dispositivo organizado. Cerca de uma semana antes da viagem, limpe o histórico do navegador, o cache de aplicativos e as pastas excluídas recentemente como parte da manutenção de rotina. 3 dias antes da partida, se o seu dispositivo estiver cheio de arquivos desnecessários ou apresentando baixo desempenho, considere uma restauração completa e reinstale apenas o essencial, como aplicativos de companhias aéreas, mapas offline, informações do hotel e contatos de emergência. 24 horas antes de viajar, certifique-se de que tudo esteja totalmente carregado. Atualize o que for necessário e desative quaisquer recursos sem fio que você não planeja usar. Depois de sair de casa, evite grandes alterações digitais para que seu dia de viagem transcorra sem problemas. Uma estratégia inteligente é levar um celular reserva simples para viagens, com apenas o básico, deixando seu aparelho principal em casa em segurança. Isso minimiza a exposição de dados pessoais e simplifica toda a experiência. Como regra geral, se você não gostaria que um estranho lesse algo em voz alta na frente dos seus netos, esse conteúdo não deve estar no aparelho que você leva consigo. Dica: use o recurso de acesso guiado ou fixação de tela do seu celular para manter o dispositivo bloqueado em um único aplicativo, como o cartão de embarque, evitando assim a exposição acidental de informações pessoais e relevantes durante a viagem. Se alguém precisar de detalhes específicos, anotá-los em um papel em vez de dizê-los em voz alta ajuda a evitar mal-entendidos e cria um registro simples do que foi compartilhado, o que muitos idosos consideram reconfortante em ambientes de viagem movimentados. Inúmeros viajantes evitaram o estresse desnecessário ao adotar esses hábitos básicos de organização digital, em vez de fazer alterações apressadas de última hora no portão de embarque, o que só gera mais confusão. Depois que seu dispositivo estiver em ordem, o próximo grande problema que muitos idosos enfrentam envolve medicamentos e documentação de receitas na alfândega, onde a falta de documentos pode causar atrasos ou retenções temporárias. Uma viajante de 70 anos de Atlanta teve seu medicamento legítimo para pressão arterial retido temporariamente porque não possuía os documentos comprobatórios corretos, ficando sem ele por vários dias até que seu médico fornecesse a documentação necessária. Seu planejamento digital não terá utilidade se seus medicamentos não estiverem devidamente documentados. Por isso, conheça os 3 documentos essenciais para viagens internacionais com receitas médicas e o erro mais comum em farmácias que costuma causar problemas. Não deixe que um simples erro de documentação atrapalhe sua viagem depois de você já ter preparado tudo.